Autoconhecimento e o vazio existencial. Como lidar com o vazio existencial? Primeiro temos que nos aproximar disso. Em geral, nós queremos nos livrar daquilo que nos produz sofrimento, que nos faz sofrer. Nós precisamos compreender o problema e não nos livrar do problema. A ideia que se tem inicial é que, quando nos livramos do problema, ele de verdade desaparece. Quando nós tratamos de questões psicológicas, e aqui nós estamos tratando desse elemento que é esse eu, esse mim, o ego, não é assim que nós devemos lidar com problemas. Essa não é uma forma verdadeira de lidarmos com os problemas desse mim, desse eu, desse ego. Não podemos nos livrar dos problemas. Parece que nos livramos do problema quando ele é esquecido. Nós temos diversas formas de nos livrarmos dos problemas. Para esquecermos os problemas, nós temos diversos caminhos de fuga daquele dado problema específico. E, aparentemente, nos livramos daquele problema. Só que não. Podemos temporariamente esquecer o problema. E aí acreditamos que ele se dissolveu, ele desapareceu. E não é assim que funciona. O ego, ele não se livra de problemas. E há uma razão por que ele não faz isso. Ego, ele vive e se alimenta de problemas. Ele jamais iria se livrar de alguma coisa como um problema, porque um problema é, na realidade, ele. A existência dele é a existência do problema. Isso explica porque nós não conseguimos a libertação do medo. O medo é um problema. Nós podemos escapar do medo, podemos fugir do medo, podemos nos livrar do medo. E, no entanto, o medo continua presente. Nós jamais conseguimos ir além do medo, nos livrando, escapando, fugindo. Porque a presença do medo é a presença do eu, é a presença do ego, é a presença desse senso de identidade. Compreendam por que não há cura. Não há cura para o ego. E se não há cura para o ego, o que podemos ter são formas de administrar quadros de infelicidade psicológica. Esses quadros de infelicidade psicológica podem ser administrados. Podemos aprender a lidar com o vazio existencial. Mas não podemos nos livrar do vazio existencial. Podemos aprender a lidar com a ansiedade, com a depressão. Aqui nós precisamos do autoconhecimento. E aqui eu me refiro ao verdadeiro autoconhecimento. Nós temos uma playlist aqui em nosso canal tratando sobre autoconhecimento. O que é autoconhecimento? O verdadeiro autoconhecimento. Não é o autoconhecimento dos livros, não é o autoconhecimento dos psicólogos, não é o autoconhecimento da filosofia, da psicologia. É o autoconhecimento que aqui nos aproximamos dele pela autoinquirição, pela autoinvestigação.
Quando aprendemos a arte de olhar para aquilo que somos aqui e agora, sem escapar, sem fugir, sem se livrar desse problema que surge. Notem, esse problema está presente quando esse sentido do eu está presente. Então, esse problema sou eu. Quando aprendemos a olhar para isso, isso é autoconhecimento, verdadeiro autoconhecimento. Essa aproximação desta verdade do problema. Essa é a forma de lidar, a forma real de lidar com o vazio existencial. A forma real de lidar com a depressão. A forma real de lidar com a ansiedade. A pergunta é essa. Como lidar com a ansiedade? Como lidar com a depressão? Como lidar com o vazio existencial? Então, o assunto aqui para você é esse: autoconhecimento e ansiedade. Autoconhecimento e o vazio existencial. Autoconhecimento e a depressão. Como lidar com isso? Como lidar com a depressão? Como lidar com o vazio existencial? Como lidar com a ansiedade? Nos aproximando do problema. Se queremos compreender algo, não podemos nos afastar, rechaçar, lançar para longe de nós. Temos que antes nos aproximar. Se queremos descobrir aquilo, saber o que aquilo é, o que aquilo representa, nós nos aproximamos. Um cientista, ele se aproxima em seu laboratório, ele se aproxima da experiência. Ele não se afasta, ele se aproxima, ele examina, ele olha, ele investiga, ele observa, ele se torna próximo, muito próximo daquilo que ele está investigando. Ele estuda isso. É isso que nós precisamos. Estudar a nós mesmos. Olhar para nós próprios, agora aqui. Olhar essa postura individualista, essa postura de separação, de censura, de crítica, de comparação, de auto-julgamento, de autocensura e censura alheia e censura. Precisamos nos aproximar disso, daquilo que somos. Precisamos estudar a nós mesmos, observar a inveja presente, a ambição presente, a imaginação presente, os pensamentos que são lembranças do passado, memórias, recordações, trazendo culpa, trazendo arrependimento, trazendo remorso, trazendo sentimento de frustração, de inadequação, projetando o medo. Precisamos descobrir que esses estados internos, como esse vazio existencial, esse estado de insuficiência interna, ou esta ansiedade presente, essa antecipação negativa, ou esses quadros de depressão,
Esses estados internos de infelicidade estão presentes em razão desses pensamentos, dessas memórias, dessas lembranças, daquilo que o pensamento está produzindo aqui e agora. O pensamento traz isso e coloca uma identidade presente, sentindo autocomiseração, sentindo autocompaixão, sentindo pena de si mesma, de si mesmo, se comparando com o que não aconteceu ainda para esse mim, que me deixa assim, como se algo lá fora que o pensamento imagina, algo não chegou e isso está sendo a causa dessa dor, desse sofrimento psicológico. Isso precisa ser observado. Temos que nos aproximar desse sentido do eu presente, se separando desse pensamento e querendo fazer algo com ele. Notem que quando você está em estados internos de sofrimento, o pensamento sempre está presente, colocando uma identidade aí. É você e o estado. Então há sempre uma separação, há uma dualidade. É você triste, é você angustiado, é você deprimido, é você ansioso, é você e esse vazio. Tem sempre você e a experiência. Essa divisão, esse espaço, essa separação entre você e a experiência está sustentando o próprio estado de sofrimento psicológico. Notem o que estamos dizendo, é exatamente nessa separação, nessa divisão, nessa dualidade que está assentado esse quadro de sofrimento. É aqui que está assentado a dor do vazio, ou a dor da ansiedade, ou a dor da solidão, ou a dor da depressão, não importa. Esses estados internos de sofrimento, de infelicidade, são estados de infelicidade psicológica, sustentado por esse eu, por esse ego. É ele que está sustentando essa divisão, este centro ilusório, essa identidade ilusória. Olhar para isso, se aproximar disso, é fundamental. Então não se trata de se livrar, de escapar ou de fugir. Isso temos feito. Nós fugimos, nós escapamos. Existem alívios temporários que ocorrem para essa dor quando escapamos. O ser humano ele carrega diversas formas de fuga para esse sentido do eu. Em alguns, esse sentido do eu carrega um peso de sofrimento maior do que outros. Mas, basicamente, todo ser humano, vivendo nesse sentido do eu, ele carrega esta consciência egóica. E nesta consciência egóica, o medo é algo comum a todos, a ansiedade, a tristeza, a melancolia, a frustração, isso é algo comum a todos. Embora nós temos também muitos momentos de preenchimento, de alegria, de satisfação, de realização externa,
quando algo que o nosso eu esperava acontecer, acontece, mas quando o nosso eu percebe que não aconteceu o que ele esperava, ele se sente frustrado. Então nós sempre vivemos nesse binômio entre prazer e dor, alegria e tristeza, saúde e doença. E aqui eu me refiro psicologicamente. Esse sentido de identidade egóica, esse sentido do eu em nós, ele é basicamente insanidade, sofrimento. O despertar, a iluminação é o fim para tudo isso. E isso ocorre em razão desse contato com o autoconhecimento. O autoconhecimento faz com que esse problema se dissolva, com que essa situação desapareça, porque você, em seu ser, é felicidade, é amor, é paz, é liberdade, é inteligência. Em seu ser, você é Deus. Por isso aqui estamos lhe convidando ao reconhecimento de sua natureza, que é amor, que é paz, que é felicidade. Isso é possível quando você transcende esse limite, o limite imposto, que você impôs a si mesmo, por inconsciência. A inconsciência a respeito de si, a não percepção da realidade sobre o seu próprio ser, criou esta autolimitação, esta condição. É possível ir além disso, realizando a verdade do seu ser, realizando a felicidade de sua natureza divina. Então não há mais expedientes de fugas. Você não precisa mais usar drogas, você não precisa mais beber, você não precisa mais comer, você não precisa mais para temporariamente fugir dessa dor. É assim que nós temos nos comportado, a gente se envolve com práticas, com hábitos que daqui a pouco se tornam vícios. Isso nos dá um alívio temporário dessa dor, mas não resolve. Até mesmo as diversas práticas ligadas a práticas religiosas, como a própria prática da meditação, e aqui eu me refiro à meditação como geralmente as pessoas praticam, no sentido de se verem livres temporariamente desses sofrimentos internos. Eu sei que isso ajuda, mas só ajuda, não resolve, porque o final do sofrimento psicológico está quando o sentido do ego, o sentido do eu, desaparece. Isso é iluminação espiritual. Enquanto não, você pode praticar alguma técnica de respiração ou de meditação e ter um alívio temporário. Outras pessoas usam drogas, outras pessoas comem, e outras pessoas bebem, e outras pessoas se envolvem com práticas do sexo ou diversas outras práticas, e ali tem um certo alívio momentâneo, temporário, da dor que trazem dentro de si mesmos, só que isso as persegue, porque o sentido do eu está presente. E quando o sentido do eu desaparece nesta realização da verdade sobre quem você é, está a verdadeira felicidade, o verdadeiro amor, a verdadeira paz, a verdadeira realização. Ok? Esse é o nosso recado aqui para você dentro desses encontros aqui em nosso canal.
Se isso é algo que faz sentido para você, deixa aí o seu like, se inscreve no canal. Quero lembrar, nós temos encontros online, encontros presenciais, inclusive retiros, para trabalharmos isso, o fim do sofrimento, a realização da iluminação ou a realização de Deus nesta vida. Ok? Até o próximo encontro e a gente se vê. Do ponto de vista da realidade do seu ser, esse ser alguém é completamente ilusório. Aquilo que você é a realidade divina. Aquilo que você é a realidade de Deus.